Olá, seja bem-vindo à Semana Temática Nazismo. Nosso entrevistado é Oswaldo Monteal, professor de História Moderna e Contemporânea da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai falar da ascensão do Partido Nazista ao poder, das estratégias de Adolf Hitler e da postura do povo alemão diante do Holocausto. Olá, professor, muito obrigado pela sua participação. Professor, como é que uma ideologia como o nazismo, tão complicada, tão desumana, chegou ao poder? A gente poderia dizer que é mais ou menos assim, dentre outros fatores. Uma ideologia, para chegar ao poder, ela tem dois fundamentos básicos. Um fundamento econômico e um fundamento, eu chamaria de político, ideológico. O fundamento econômico, né, foi o caso que se passou entre as décadas de 20 e 30 na Alemanha, como na Europa como um todo, nos Estados Unidos e pelo mundo afora, uma crise de proporções colossais que atingiu o capital financeiro. E com isso levou as pessoas a uma pauperização, uma pobreza muito grande, chegando até mesmo a comer os animais domésticos. As pessoas passaram a comer gato, cachorro, passarinho, né, os seus bichos de estimação. Isso leva a um grau de insatisfação que é evidente. De outro lado, essa ideologia contou também com um elemento, com uma base política, cultural, ideológica, que é o problema do carisma de uma liderança que sai exatamente desse ambiente de crise. Essa liderança foi de Adolf Hitler e dos seus seguidores, quer dizer, mais diretos, do seu staff, do grupo de homens, né, que fez parte desse modelo de Estado que nós chamamos de Estado nazista. Então Hitler trouxe um elemento novo para a política, que até o século XX vinha sendo pouco analisado, que é o papel do carisma. E o carisma é um fenômeno muito particular e geralmente ele se caracteriza por um traço muito curioso, que é o fato de ele não ser transferido. É algo que não pode facilmente ser transportado, transferido. É quase único, é de cada um. E ele trazia uma característica pessoal, a característica desse envolvimento das massas. Então, somando crise econômica com massas furiosas, enfurecidas, a combinação foi explosiva entre economia em crise e setores populares pauperizados, as pessoas sem emprego. A moeda chegou a uma desvalorização de 36.000%, o que praticamente não dá nem para calcular isso economicamente. Então há uma desvalorização brutal da moeda, uma desvalorização brutal do emprego, não há emprego, e somado a tudo isso, a fome. E surge essa pessoa carismática, essa pessoa que tem uma eloquência muito grande ao falar e que conquista a população. E uma liderança que promete muito. Promete às pessoas a supremacia de uma raça sobre todas as outras. A supremacia de um povo sobre todos os outros. E isso veio como uma espécie de raio sobre o céu azul. Né? Vem como uma imagem que deixou a todos contaminados. Em pouco tempo, Hitler adquire uma popularidade colossal, que ergue-o à condição de presidente, depois chanceler da Alemanha, num prazo entre 1930 e 1933, e ele tem uma maioria confortável no Reichstag, no parlamento alemão. Uma maioria confortável e uma enorme popularidade. Dentro, isso é importante, dentro e fora da Alemanha. Isso é um dado muito importante e que às vezes é esquecido. Hitler é considerado um premier, um primeiro-ministro, um chanceler, com uma passagem no Ocidente considerável. Não foi só, né, nos países da Europa Oriental, Europa do Leste, foi também nos países chamados democracias liberais, que vê em Hitler uma espécie de salvador da pátria, digamos assim. Existem partidos hoje em dia que ainda se inspiram nessa ideologia nazista? Ah, sim. Hoje em dia o movimento neonazista é uma realidade, existe por toda a Europa, existem movimentos de inspiração neonazista, partidos formalmente assim, como por exemplo o caso da Áustria, né? O caso da Noruega, e também movimentos inspirados na América Latina, Ásia, África, movimentos segregacionistas, muito violentos. Então isso ainda está presente porque o fascismo, nós não podemos esquecer nunca, o que caracteriza o fascismo é a sua dimensão mutante.
ele tem uma grande capacidade de metamorfoseação, quer dizer, de mudança. Ele pode virar outras coisas, né? Então quando nós assim, analisamos ou vemos assim, um fascismo hoje, nós não podemos esperar que vai aparecer alguém de bigodinho, né? Coturno, de vestido de preto e com a suástica. Não é isso. Pode-se encontrar um nazista simpático, né? Com uma cara floreada, né? De um jeito próximo, né? Num balneário. Então, a rigor, o fascismo ele tem uma grande capacidade de se transformar no tempo. Foi o que lhe deu, foi o que lhe conferiu a sua longevidade, a sua permanência, né? Até os dias de hoje. E essa administração que era caótica e desorganizada, como é que, apesar disso, esse partido teve tanto poder e tanto apoio da população? Isso é muito importante para a nossa escola, para os nossos professores e estudantes, porque criou-se um mito em torno de Adolf Hitler. O mito daqueles que glorificaram e o mito daqueles que demonizaram. E esqueceram do homem, que era um homem igual a todos os outros. E nesse sentido, essas falhas, problemas do regime foram esquecidos. Eu queria chamar a atenção para o fato de que as pessoas na Alemanha não tinham uma vida boa. Era um regime capitalista, violento, e pelo contrário, elas tiveram uma vida de expiação, de sacrifício, porque o nazismo erradicou o desemprego, acabou com o desemprego, mas ao acabar com o desemprego submeteu as pessoas a salários aviltantes, a salários muito abaixo de qualquer regime de austeridade pudesse supor. Então, a rigor, essa máquina, né, de promover a sociedade em seres felizes, isso não é verdade, né, historicamente. Pelo contrário, foi uma administração draconiana, violenta, e que submeteu as pessoas a salários muito rebaixados, né? Então, a administração de Adolf Hitler, a administração nazista, não se caracterizou por uma racionalidade, né, por uma lógica de melhoria das condições de vida das pessoas. Pelo contrário, foi um regime de austeridade fiscal violenta, de opressão, né, do ponto de vista das alternativas pessoais. Não vamos esquecer que foi um momento onde as pessoas passaram por muito aperto, do ponto de vista da sua opção sexual, do ponto de vista das suas alternativas políticas, do ponto de vista da sua visão de mundo. Então, tudo isso debaixo de uma enorme repressão. E isso tudo é o papel do carismático que leva as pessoas a continuarem apoiando o sistema, apesar de tudo. Sim, e do carisma, agora é o negócio. Como Goebbels dizia, Goebbels, ministro da propaganda e do esclarecimento, o que ele dizia? É necessário repetir 1000 vezes uma mentira para que ela se torne verdade. Então era muito importante a máquina da propaganda. Não esqueçam isso. Sem a propaganda, Hitler não teria sido o que foi. Por que a Alemanha entrou em guerra com a Inglaterra e se aliou à Rússia? Como é que se deu essas alianças durante a guerra? Bem, historicamente, né, o projeto alemão foi um projeto de isolamento da Rússia do teatro de operações, a ex-União Soviética, né? A ideia era não envolver a União Soviética no conflito, então o Pacto Germano-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov, a ideia era isolar, era não atingir a União Soviética e, por outro lado, deixar o Ocidente relativamente à distância também no conflito com a Inglaterra. Quer dizer, o problema era isolar os principais adversários do confronto, ingleses de um lado, russos do outro, e ficar mais ou menos com o continente para o alvo, para o cenário do teatro de operações. Esse modelo funcionou, hitlerista, o modelo dos generais, chamados generais de Hitler, funcionou até certo ponto. Quer dizer, até 42, 43, até a entrada dos Estados Unidos, até uma aliança anglo-americana mais decisiva, e depois, com a entrada decisiva, muito importante, que é necessário que os nossos jovens estudantes saibam, a entrada da ex-União Soviética na guerra, isso alterou, né, o cálculo dos alemães, que tinham 3 frentes: a frente do Mediterrâneo, a frente oriental e a frente ocidental. A frente ocidental, isolar a Inglaterra do teatro de operações. A frente oriental, ter a União Soviética, a ex-União Soviética à distância, com data de validade para invadir.
E o Mediterrâneo, o controle sobre o que pudesse ameaçar o sul da Europa. Então, a rigor, essas 3 áreas foram mais ou menos colocadas sob controle até o momento em que a União Soviética rompe. É a partir da Batalha de Stalingrado, rompe esse cinturão, né? Esse cinturão do eixo. Lembremos aí que a Alemanha contava com a Itália e com o Japão para sua política de organização, de estratégia militar. Qual é o real interesse da Alemanha em invadir a Polônia? Tem algumas motivações, né? Primeiro foi a ofensiva Blitzkrieg, foi essa ideia de fazer uma ofensiva definitiva e rápida sobre um alvo. Então,